solicitação da relatora da Comissão de Constituição e Justiça, doutora Régia Maria Gouveia Sarmento. Hoje aqui nós estamos compondo a nossa mesa com a senhora Ivone Silva, presidente dos Sindicatos Bancários de São Paulo, Valdir Fernandes, vice-presidente da CUT, Felipe Carcês, funcionário do Banco do Brasil, Francisco Carlos Bugliese, dirigente sindical da Caixa, Kardec de Jesus, representando a APCF, Associação de Pessoas da Caixa Econômica Federal, Liliane Fiuza, coordenadora da região de Osasco, dos sindicatos bancários. E o nosso grande comandante, subcomandante, aqui representando a nossa guarda, é Júlio Vaz. Faz parte dessa comissão de Justiça os seguintes vereadores: Severino Tinha de Ferreira dos Santos, presidente; doutora Régia Maria Gouveia Sarmento, relatora; Alexandro de Souza Sá, membro; Jefferson Ricardo da Silva, membro; doutor Ralf Rafael da Silva, membro. Solicito o senhor secretário, senhora secretária, que anuncie a presença dos senhores vereadores aqui na lista presente. Tendo aqui nenhum dos vereadores, tem alguma correspondência? Teria, então, a leitura das correspondências de vereadores dessa casa. Justificativa de ausência. Excelentíssimo senhor presidente, recebi com satisfação o convite para participar da audiência pública proposta pela Comissão de Constituição e Justiça com a finalidade de debater sobre a defesa dos bancos públicos, por solicitação da vereadora doutora Régia. Entretanto, não poderei estar presente devido a compromissos assumidos anteriormente, porém vou ser representado pelo meu assessor Ednei Alves Martins. Aproveito para deixar meus cumprimentos e congratulação a todos os participantes da audiência pública. Cordialmente, vereador Rogério Santos. Justificativa de ausência. Excelentíssimo senhor presidente, recebi com satisfação o convite para participar da audiência defesa dos bancos públicos, proposta pela Comissão de Justiça, por solicitação da vereadora doutora Régia. Lamentavelmente, não poderei estar presente devido a compromissos já assumidos, porém serei representado pela minha assessoria. Respeitosamente, doutor Renato Bonin. A todos os participantes da audiência pública sobre a defesa dos bancos públicos, venho desejar uma ótima audiência nesse dia 27/10/2017. Infelizmente, por compromissos assumidos anteriormente, não pude estar presente. Com protestos de elevada estima e consideração, vereador Ralf Silva. A excelentíssima senhora doutora Régia, nobre vereadora da Câmara Municipal, recebi com muita honra o convite para participar da audiência pública, designada pela Comissão de Constituição e Justiça, para discutir sobre a defesa dos bancos públicos. Infelizmente, não poderei comparecer em virtude de compromissos anteriormente agendados. Aproveito para parabenizá-la, desejando sucesso a todos. Atenciosamente, doutor Elisandro Lindoso, presidente da Câmara. Solicito à senhora secretária que anuncie as fichas de presença das demais autoridades e público aqui presente e que todos, em seus lugares, se sintam como componente dessa mesa diretora de trabalhos dessa audiência. E, na sequência, também a senhora secretária faça a leitura do ofício 110/2017. Jaqueline Machado, FETEC CUT São Paulo. Aldo Rocha, aposentado da Frente Brasil Popular do Oeste Metropolitano.
Catarino, ex-vereador, representando o secretário de Habitação, senhor Marcos Antônio Vilela. Valdemar de Souza Pinheiro, do Banco Bradesco Matriz. Vera Cristina Ferreira Baraúna, da Secretaria da Educação, diretora da MF Olinda Moreira. Luiz Oliveira Baraúna. Daniel Reis, do Banco Itaú. Ernesto Sushi Isumi, Sindicato dos Bancários de São Paulo. Bruno Santos Caetano, do Banco Bradesco, dirigente sindical. Sidney Jorge Marques Biros. Aderson Richelli Stakoviski Uruk, CEPOC DH, diretor executivo. Odineide Gaspar da Silva, Caixa Econômica Federal da Viliara, tesoureira. Marco Antônio Berione, CEBSP, assessor. Renato Pérez, CEB, dirigente. Simone Aparecida Tardim, Sindicato dos Bancários de São Paulo. Carla Daniela da Silva. Tamires Carolina, da CUT. Tafarel, da CUT. Eu acho que Laércio Baronelli, representante do doutor Bonin. Desculpa, viu, gente? Muitas vezes a doutora Régia é advogada, ela sabe ler, viu? É que, na verdade, a gente tem dificuldade na audiências públicas, porque são as pessoas que preenchem e as letras, muitas vezes, a gente não consegue identificar aqui. Tá? Só tem desculpa. Mas ela fez, sim, o primário, fez faculdade, fez tudo certinho. Engraçadinho. Irinaldo Venâncio de Barros, São Paulo, coordenador. Dionísio Reis Siqueira, Sindicato dos Bancários de São Paulo. Welson Bonfim de Jesus, Sindicato dos Bancários. Leandro Aguiar Domingues, Sindicato dos Bancários de São Paulo. Cláudia Fumico Tomé, Sindicato dos Bancários e a PCF de São Paulo. Márcio de Queiroz, Sindicato dos Bancários, assistente. Margarida Rosalva de Brito, Sindicato dos Bancários, assistente. Robson Ricardo Leite, Sindicato dos Bancários, assessor. Paulo Sérgio Rangel, Sindicato dos Bancários, Banco do Brasil. Danilo Mota, jornalista. Antônio Carlos Cordeiro, da Caixa Econômica Federal. Ivone Silva, bancária. Inês Orgando, do Sindicato dos Bancários de Osasco e Região. Oswaldo Caetano de Jesus, do Sindicato dos Bancários. Luiz Carlos Campos, do Sindicato dos Bancários. Margarida Maria Lázaro, da União Brasileira de Mulheres. Felipe Aurélio Garcês de Castro, do Banco do Brasil, dirigente sindical. Kardec de Jesus Bezerra, da Associação de Pessoal da Caixa Econômica. Edson Bertoldo, dos Comerciários de Osasco. José Almeida Freire, Associação dos Empregados da Caixa Econômica. Fernanda Cristina dos Anjos, da Caixa Econômica de Cotia. Elaine Machado da Silva, do Sindicato de Bancários de Osasco e Região. Givaldo Lucas, bancário. Mirtes Faria Fontes, da República Cultural. Valdecir M. Teixeira, do Sindicato dos Bancários, diretor da FETEC. Jeová Tavares da Silva, do Sindicato dos Bancários. Francisco Carlos Pugliese. Sidônio José Geraldes Afonso, assessor do Sindicato de Cargas de Osasco. Carlos Alberto Garcia, do Banco Itaú. Dionísio Reis, representante da Caixa Econômica Federal.
Fernanda, da Associação dos Gerentes da Caixa Econômica Federal. São esses os presentes, senhor presidente. Ofício de comissões, número 110, de 2017, ao excelentíssimo senhor doutor Elisandro Márcio Silva Lindoso, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Assunto: audiência pública. Senhor presidente, informa a Vossa Excelência sobre a realização de audiência pública no dia 27 de outubro de 2017, às 19 horas, no plenário Tiradentes, pela Comissão de Constituição e Justiça, sobre o tema Defesa dos Bancos Públicos, de iniciativa da vereadora doutora Régia Maria Gouveia Sarmento, relatora da comissão. Assim, solicito para a realização do evento convocação de funcionários para serviços de coordenação da audiência, recepção, confecção, ficha, livro de presença e acolhimento, som, multimídia, imprensa, TV e foto, gravação, copa e limpeza. Solicito ainda que seja enviado o convite através do e-mail a todos os vereadores para a ciência e aos membros da presente comissão. Atenciosamente, Severino Tinha de Ferreira dos Santos. Obrigado, minha secretária. Eu também estava aqui chamando para a mesa o ex-vereador de Carapicuíba, seu Cordeiro, que pertence à Caixa. Venha à vontade. Ex-vereador não, né? Sempre vereador. E também saudar aqui a presença do nosso sempre vereador, Catarino. Catarino, você acredita que falhou, Catarino? E sempre vereador dessa casa, viu, Catarino? Fique à vontade, viu? Gente, vamos dar continuidade. Na pessoa aqui da nossa presidente Ivone Silva, do Sindicato dos Bancários de São Paulo, gostaria de agradecer a presença de todos os palestrantes. Agradeço a presença dos nossos sempre vereadores, hoje aqui presente, representando aqui o nosso Catarino, e a imprensa aqui presente para prestigiar essa audiência pública tão importante, esclarecedora para a nossa população. Informamos que essa audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, Canal 7, da Operadora NET, Canal 3, da Cabonet Digital, com os reprises durante a semana, e consulte nossos horários em nosso portal. Para assistir pelo YouTube, o evento estará disponível a partir da próxima quinta-feira e poderá ser assistido a qualquer momento na internet www.osasco.sp.leg.br. O público aqui presente pode participar retirando formulários da recepção com os nossos assessores, e as questões pertinentes serão respondidas na parte final desse evento. E nós vamos iniciar aqui a parte, gente, dos nossos palestrantes que estão aqui na mesa. E o primeiro que nós vamos estar chamando aqui para usar a tribuna por 5 minutos, a senhora Liliane Fiuza, coordenadora da Regional Osasco, porque ela não está Osasco aqui, viu? Vamos pôr Osasco, que é para mim saber. Regional Osasco, do Sindicato dos Bancários. Você tem 5 minutos na tribuna, querida. Obrigada, vereador. Primeiramente, boa noite a todos e todas. Queria saudar a vereadora Régia e ao vereador Tinha por abrir esse canal, né, aqui na nossa cidade, né? Eu também sou moderadora aqui de Osasco. Então, eu acho que a gente vem, como sindicatos bancários, a gente vem fazendo diversas manifestações, e o nosso intuito, na verdade, é esclarecer, né, e trazer a população para a importância que é a defesa do banco público no Brasil. E, nesse caso, hoje, na verdade, falando aqui com a população de Osasco, né, eu fiquei muito feliz quando eu vi a quantidade de pessoas de diversas outras categorias, né, vários setores da sociedade aqui de Osasco presentes, porque só se a gente conseguir realmente levar esse debate mais a fundo, mais à população no geral, é que a gente vai conseguir realmente conscientizar e fortalecer mais essa luta em defesa dos bancos públicos. Né, nós temos aqui diversas pessoas muito preparadas que vão nos falar bastante sobre isso. Eu acho que esse é o mais importante desse debate, é a gente conseguir levar para a sociedade,
né, além do nosso dia a dia, é o alcance que nós temos aqui, né, na Câmara, o alcance que a gente consegue aqui, e pedir, né, ao vereador e à vereadora que estenda isso aqui dentro, porque é extremamente importante para a cidade de Osasco, né, o nosso material fala muito sobre isso, os bancos públicos que estão aqui. Isso é extremamente importante e eu fico muito feliz de ver várias pessoas participando e muita gente, né, para a gente conseguir levar esse debate mais a fundo. E é isso. Espero que a gente tenha um excelente debate aqui e que a gente consiga realmente o nosso intuito, que é aumentar cada vez mais o conhecimento das pessoas sobre essa importância. Obrigado, Lívia. O próximo a fazer uso da nossa tribuna, não costumo chamar ex-vereador, mas sempre vereador, é o senhor Cordeiro, representando aqui a Caixa Econômica, funcionário da Caixa, né? É isso, funcionário da Caixa, não a Caixa Econômica. Boa noite a todos e todas. Boa noite aí aos nossos vereadores, a vereadora, que tiveram a iniciativa de fazer essa audiência pública. Cumprimentar aqui em nome de todo o movimento sindical presente, a nossa presidente dos sindicatos bancários, a nossa companheira Ivone Silva, e também aqui está o nosso companheiro que preside a Associação dos Empregados da Caixa Econômica Federal, que é o Kardec. Então, nós gostaríamos, no primeiro momento, de dizer: esse tipo de audiência pública, ele serve para fazer o debate com a população, mas serve para dialogar com a Câmara Municipal e com a Prefeitura de Osasco. Eu não sei se os senhores lembram do processo de privatização do Banespa. O Banespa era um banco público estratégico no estado de São Paulo. Foi vendido, foi privatizado e desapareceu. E hoje o Santander, que adquiriu o Banespa, não cumpre o papel que o Banespa cumpria no estado de São Paulo. O mesmo pode acontecer com a Caixa e com o Banco do Brasil. Está aqui o Felipe, representando os empregados e o sindicato em relação ao Banco do Brasil, assim como está o Tafarel, representando a CUT também, que eu não citei, e que representa, de certa maneira, essa luta geral do movimento sindical contra a privatização da Caixa e do Banco do Brasil. Esse processo de privatização, muita gente não tem levado a sério. E nós entendemos que esse governo instalado, a partir de um golpe contra a democracia, um golpe liderado pelos grandes grupos econômicos, um golpe liderado pelos grandes meios de comunicação, tinha entre os seus vários objetivos frear o avanço dos bancos públicos na economia brasileira, no desenvolvimento econômico e na promoção da justiça social. Vocês lembram muito bem a crise de 2008. Se não existisse a Caixa, o Banco do Brasil e o BNDES em 2008, imagine o que teria acontecido com a economia brasileira. Esses bancos conseguiram investir, esses bancos conseguiram fazer com que nós não tivéssemos processo de crise no desemprego, não tivéssemos retrocesso econômico e também não tivéssemos retrocesso nas políticas sociais. 2008. Lembram bem disso. Então, quando a gente fala em banco público, nós não estamos falando em qualquer coisa, nós estamos falando em instrumentos poderosos de desenvolvimento social e de desenvolvimento econômico. Hoje, 70% do financiamento habitacional do nosso país é realizado pela empresa que eu trabalho, a Caixa Econômica Federal. 70% do financiamento habitacional. E quase a totalidade do financiamento habitacional para a população de baixa renda. Vocês conhecem muito bem o programa Minha Casa Minha Vida. Também a Caixa Econômica Federal financia o
o estudante, especialmente o estudante filho dos trabalhadores mais pobres. Então, o papel do FIES pela Caixa Econômica Federal no financiamento estudantil é de relevante importância. E só para citar o Banco do Brasil, se a gente diz popularmente que a Caixa é o banco da habitação e dos programas sociais, o Banco do Brasil é fundamentalmente o banco da agricultura brasileira, especialmente o banco da agricultura familiar. Para quem não tem essa informação, 70% do alimento que chega na mesa do trabalhador é produzido pela agricultura familiar. E essa agricultura familiar é financiada pelo Banco do Brasil. Então, estou citando os principais exemplos para a gente ter ideia da importância desses bancos públicos para o nosso país. E o que a gente sabe é que esse governo, atendendo o pedido do Bradesco, do Itaú, do Santander, pretende acabar com esse tipo de concorrência, que é a presença do Estado, a presença de bancos a serviço dos trabalhadores e da população que mais precisa. Então, a privatização da Caixa e do Banco do Brasil está nesse contexto, no contexto de um golpe contra os interesses e direitos dos trabalhadores. Por isso que é de fundamental importância a gente enfatizar isso. Então, o Sindicato dos Bancários de São Paulo é vanguarda nessa luta, mas todo o movimento sindical está participando disso, e principalmente a população que precisa desses bancos públicos para tocar os seus programas, os seus trabalhos. Então, só finalizar aí, gostaria de deixar aqui uma sugestão para que os vereadores façam uma moção mesmo, aprovado, debatido na Câmara Municipal. Inclusive, nós temos certeza que a nossa presidenta do sindicato está à disposição para vir aqui na tribuna apresentar esse debate e aprovar uma moção radicalmente contrária à privatização do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, porque eu tenho certeza que isso não tem uma cor ideológica. Todos os partidos, todos os setores da sociedade sabem da importância de manter a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil como bancos públicos. Por isso, muito obrigado, boa noite a todos e agradeço o convite para essa audiência. Obrigado, Cordeiro. Vamos chamar aqui nosso próximo palestrante para usar a tribuna, o senhor Júlio Vaz, subcomandante da GCM da cidade de Osasco. Tem 5 minutos, Vaz. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar a todos em nome do presidente presidente da mesa, nosso vereador Tinha Ferreira. Parabenizar a doutora Régia por essa audiência pública de extrema importância para a sociedade nessa discussão. Essa é a 5ª audiência pública que está ocorrendo, né? Já foram em outras cidades aqui da região, já houveram essas manifestações. Estranho ver um guarda, né? Um guarda municipal. O que tem a ver o guarda municipal aqui? Primeiro, logicamente, nós prestigiamos todos os trabalhos da casa, mesmo porque é de extrema importância para a sociedade. E a Guarda Civil, ela está sempre ao lado da sociedade e, por isso, ela tem que verificar todos os assuntos que permeiam essa sociedade. Porque alguns fatores que poderão gerar com a situação, por exemplo, de uma privatização, pode gerar, com certeza, impacto na segurança pública também. A segurança pública ela tem uma vasta... Um vasto leque de situações que podem provocar situações de violência, situações de criminalidade, né? E até mesmo questões de irregularidades. Porque, por exemplo, se a privatização, ela tirando a chance do trabalhador de baixa renda de comprar sua residência ou de entrar no imóvel, ele vai começar a tentar tomar posse de algumas áreas da cidade que não poderiam ser tomadas posse, mesmo porque é para ser feita para uma outra situação, para a questão de habitação também do município. No entanto, também me sinto à vontade em estar aqui falando, porque tenho 25 anos de Guarda Civil Municipal, me orgulho muito da minha profissão, gosto muito do que faço. No entanto, sou oriundo da família dos bancários. Quando eu entrei na Guarda Civil de Osasco,
eu deixei o meu estágio no Banco do Brasil, estava estagiando no Banco do Brasil e tenho 5 anos também em um banco privado, né? Então, eu sei bem a realidade da questão dos bancários, sei bem como que é lá dentro do banco, como nós trabalhamos, como que é a situação. Até mesmo essas mudanças vão gerar, com certeza, para os funcionários uma questão de adequação que nem sempre vai ser bem absorvida, né? Ela vai ter várias questões ali que vão gerar mais dispêndio, mais trabalho, no sentido de que estão tentando resolver algumas questões que não vão ser quase que impossíveis de realizar. Mesmo porque temos que ver se a questão do banco privado, qual que é o interesse do banco privado, na verdade, isso eu estou analisando, deixando de lado a questão partidária, política ou qualquer outra coisa. Mas a questão do banco privado, qual que é o interesse dele num financiamento para um pessoal de baixa renda? O que isso vai ser representado para ele? O que um banco privado vai ter de interesse para financiar, né, o estudo no país, ou dos jovens que estão na faculdade? Então, essa questão é uma questão realmente muito importante, relevante, é algo que tem que ser discutido a fundo, é algo que a sociedade tem que acordar. Nós não podemos mais ficar inertes, colocando a culpa no governo federal, estadual, municipal, quem quer que seja. A população tem que participar sempre e sempre tem que estar ativa para que se faça valer o seu direito de cidadão. Mesmo porque tudo que se muda em algum lugar, nós vamos ser atingidos de alguma forma. Tá ok? Eu quero agradecer, parabenizar mais uma vez, doutora, pela audiência. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Uma ótima audiência a todos. Obrigado, Vaz. Eu percebi aqui que o Vaz entende mais de bancário do que de guarda, viu? Deu para entender, né? Não, gente. Então, acho que é o cara certo para levar aí para defender os bancários, viu? Francisco Carlos Borghese, dirigente sindical da Caixa. Tenha 5 minutos na tribuna. Posso usar os 31 que faltam ali? Boa noite a todos, a todas. Quero cumprimentar aqui a Ivone, em nome da Ivone, cumprimentar a todos e todas que estão aqui presentes, né? Nós estamos aqui para fazer a defesa dos bancos públicos, mas, mais que isso, a defesa do que é público, porque o que é público é para todos. E a sociedade brasileira, infelizmente, está passando por um ataque frontal, violento, de retirada de direitos, de retirada de patrimônio, porque esse ataque aos bancos públicos ele não vem sozinho, né? Ele já começou aí com esse desgoverno federal, golpista e ilegítimo, com a PEC do fim do mundo, que vai trazer as consequências logo e que freia os investimentos públicos para a sociedade, baseados numa ideia economicista e que certamente tem a ver muito com banqueiros que estão interessados com um lucro. Mas o que é social não pode se pensar enquanto uma questão simplesmente numérica ou lucrativa. Esse ataque total contra a Caixa Econômica Federal, contra os bancos públicos, contra o Banco do Brasil, contra o Banco do Nordeste, contra o Banco da Amazônia, contra o Banrisul. Nós não podemos esquecer os outros bancos públicos todos. Não é apenas ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal o ataque frontal, né? Porque os bancos públicos são os grandes financiadores daquilo que nenhuma entidade privada quer fazer, que é financiar e fomentar as políticas públicas necessárias para o desenvolvimento, de fato, da nação, do Estado brasileiro. Essas são questões que permeiam esse grande ataque, que quer transformar o nosso
o nosso Estado um Estado mínimo, um Estado onde a sociedade perde, porque o que nós temos de patrimônio, como a Caixa Econômica Federal, só para se ter uma ideia, né? A Caixa Econômica Federal ela vai fomentar as políticas públicas todas de inclusão social. E essa inclusão social, só aqui na região de Osasco, no último período, foram mais de 13 milhões de reais que foram colocados para girar. Porque ninguém ali que recebe R$ 180 do Bolsa Família, e a gente escuta muitas vezes, né, os programas sociais não servem, isso serve para a sociedade e para girar o capital da sociedade para que ela consiga se desenvolver. Acabamos de voltar agora de uma grande vitória no Jardim Camargo Novo, lá na divisa, né, com Itaquaquecetuba, uma região extremamente onde toda a população é extremamente carente das estruturas e das obras que justamente a Caixa Econômica Federal patrocinam e financiam para o governo federal, né? A Caixa Econômica Federal ela tem uma missão, se você olhar, que é ser justamente parceira do Estado para o fomento e para criar cidadania, formatar a cidadania, trazer à cidadania aquele indivíduo que não tem nada, absolutamente nada. E nós tivemos um exemplo fundamental lá no fim do leste, lá na divisa da cidade, aonde tem esgoto a céu aberto, aonde falta as estruturas todas que a Caixa que financia para o Brasil inteiro. E o Ministério das Cidades sabe muito bem disso, que sem a Caixa Econômica Federal não haveria nenhuma possibilidade de nenhuma das obras fundamentais para a sociedade, que são aquelas obras que não aparecem, né? Que são as obras de saneamento básico, que são as obras de habitação, porque nós temos um déficit habitacional absurdo nesse país, né? Ainda, e em Osasco não é diferente, e nós fizemos uma cobrança, e estamos aqui pedindo para que essa Câmara faça como disse o companheiro Cordeiro, falou muito bem, pedimos uma moção e já conseguimos aqui um compromisso de moção de outras câmaras de vereadores na defesa da Caixa 100% pública, do Banco do Brasil manter-se enquanto empresa pública fundamental e na defesa de todos os bancos públicos, porque sem eles as cidades não conseguem, de fato, fazer as obras que elas precisam para a sociedade, as obras que a sociedade nos cobra. Boa noite a todos. Obrigado, Francisco. Agora vamos chamar para fazer uso da palavra e a tribuna o Felipe Garcês, funcionário do Banco do Brasil. Fica à vontade. Obrigado. Boa noite a todos. Gostaria de começar agradecendo aqui os vereadores, Tinha, doutora Régia. O que acontece no Brasil hoje em dia? Pós-golpe, a gente tem aí como se entrasse numa máquina do tempo e voltasse aí quase 25 anos. A gente tem o quê? A continuação de um projeto que já vinha sendo derrotado nas urnas por 4 vezes, e como a democracia não ajudava que esse projeto se avançasse, abrimos mão da democracia. Há teóricos que já dizem que estamos na era agora da pós-democracia. O que quer dizer isso? O neoliberalismo, hoje em dia, para a questão do livre mercado, a democracia passa a ser um entrave. Então, a gente volta aí a 25 anos atrás, e qual que era o objetivo? A venda de tudo que é estatal. Começando pela saúde. O que está posto na mesa hoje em dia? Planos de saúde abaixo do rol mínimo da da ANS, para atender pessoal de baixa renda. O fim do SUS. Os empresários, o dito mercado,
está de olho nesse filão também, da saúde, está de olho na Previdência. Os bancos não querem o INSS. Por quê? O INSS toma o mercado deles. Eles poderiam ter a Previdência privada e ter lucro com isso. E isso acontece também com os bancos públicos. Como o Cordeiro muito bem falou aqui, para que o banco privado vai querer ter uma concorrência do banco público? E vamos ser bem sinceros, pessoal. Quem hoje em dia comanda os bancos públicos é o pessoal ligado à banca dos bancos privados. Quem está lá no Ministério da Fazenda, no governo federal, hoje em dia, é o pessoal ligado aos bancos privados. Isso não precisa nem privatizar. A gente já sente hoje, principalmente no Banco do Brasil, o quê? As agências fechando, menos funcionários, as tarifas aumentando no mesmo patamar dos bancos privados, taxa de juros, que o governo anterior fez um trabalho para fazer o quê? Usar os bancos públicos para balizar o mercado. Eu baixo os juros dos bancos públicos e trago a concorrência para eles não perder mercado, eles vão ter que baixar os juros deles também. Eu acredito que aí foi o começo do golpe. Quando o governo anterior, o governo da Dilma Rousseff, fez isso, mexeu muito com os banqueiros. Ali eles já falaram, esse governo já não está alinhado com o que a gente precisa. Então, o movimento é claro, eu diminuo o tamanho do Estado para abrir o mercado para os privados. No Banco do Brasil isso está evidente. O presidente do Banco do Brasil declara que o objetivo dele, como Banco do Brasil, banco público, não é desenvolver o país. O objetivo dele é ter um spread equivalente ao do Itaú. Spread, todo mundo sabe, é a diferença, né, entre o que o banco paga quando você deixa o dinheiro e o que ele cobra quando você vai lá emprestar um dinheiro. Essa diferença entre ele pegar o dinheiro e emprestar o dinheiro é o chamado spread. No Brasil, vocês sabem, o spread é altíssimo. E o Banco do Brasil também está agora, o objetivo dele, objetivo lucro. É evidente que, com a privatização do Banco do Brasil, com a Caixa Econômica, eu não digo nem somente com a privatização. Abrindo o capital da Caixa Econômica, como hoje já é no Banco do Brasil, o lucro já passa a ser mais importante do que o desenvolvimento. Porque a gente acredita o seguinte, um banco público ele não deve servir ao lucro, deve servir ao desenvolvimento do país. Banco do Brasil, né? Eu frequento várias agências, muita gente fala que não vê, o próprio funcionário do Banco do Brasil não vê o trabalho, não vê o Banco do Brasil como um banco público. Eu falo, não, eu trabalho aqui pelo lucro. Pode ficar um pouco escondido, principalmente aqui nos grandes centros, a gente não tem isso muito claro. Mas se você for nas regiões aí produtoras, onde existe mesmo produção agrícola, tal, e não digo agronegócio, pessoal, porque o agronegócio não é o alimento que a gente come. O agronegócio são commodities, soja, milho, a maioria é para exportação, para fazer ração para animais. O que a gente come mesmo é da agricultura familiar. Então, o Banco do Brasil, principalmente, trabalha aí como, não digo o único, mas o principal mesmo, quase 70% da agricultura familiar é financiada pelo Banco do Brasil. Então, é evidente que, se esse crédito for para os privados, não vai ter a mesma taxa que tem no Banco do Brasil, é subsidiado. Isso é para poder... Então, o alimento vai ficar mais caro. É uma coisa bem simples. Vender o banco, vai ficar mais caro a comida. Deixo também aí a proposta, acho que é muito interessante a gente ter também uma moção aqui da Câmara dos Vereadores de Osasco. E vamos continuar. Como o colega também já disse, não basta a gente fazer só essa campanha internamente nos bancários, junto aí às câmaras, assembleias legislativas, junto às várias instituições. Precisamos também, principalmente, alertar a população, porque o principal prejudicado vai ser o povo brasileiro. Obrigado, pessoal. Vamos estar chamando agora a fazer uso à tribuna e à fala o senhor Valdir Fernandes, o nosso conhecido Tafarel, vice-presidente da CUT, Central Única dos Trabalhadores de São Paulo.
Mas foi o único Tafarel que não pegou nenhum pênalti. Que isso. Vamos lá, Tafarel. Boa noite vários? a todos e todas. Foi bem que isso, Tafarel. Né? Boa noite a todos e todas, a você que assiste a TV Câmara, aos vereadores Tinha e à professora Régia, que no primeiro momento que nós procuramos aqui a Régia, a minha secretária-geral, a Neiva, está presente aqui nessa sessão. A Régia, quando nós procuramos ela, ela prontamente, né, se colocou à disposição de construir essa audiência pública. Muito obrigado, viu, Régia? E essa, como disse o subcomandante Vaz, já é a 5ª audiência pública que nós fazemos. E no próximo dia 11 de novembro, todos e todas estão convidados a participar da audiência que faremos lá na Assembleia Legislativa para discutir esse mesmo tema. Né? Faço convite aqui aos vereadores. É importante frisar a importância do Banco Público. Lá na CUT, eu dialogo muito com o pessoal da agricultura familiar e o pessoal da reforma agrária. O que está acontecendo nesse momento? Como existe uma crise no país colocado, os agricultores, principalmente os agricultores familiares, Felipe, como você falou da agricultura familiar, o pouco que ele produz, ele consegue vender para os atravessadores. Como houve essa crise, para de consumir, para de plantar. O que está acontecendo? Em vez do banco tentar subsidiar, como esse governo golpista deu aí, perdão das dívidas para os grandes plantadores e pessoas do agronegócio, os grandes ruralistas, perdoam uma dívida, já os pequenos agricultores, professora Régia, não são perdoados. Tem agricultores aqui do nosso lado, da cidade de Biúna, Daniel, que eles estão com medo de perder o trator. Por quê? Porque o Banco do Brasil é um banco público, o banco não renegocia a dívida e quer executar o ganha-pão dele, que é o pequeno trator. Essa é a forma que o banco público tem que atuar? Não é, isso é forma de banco privado. Então, fica um alerta aqui para todos, que isso serve como exemplo, porque nós não podemos prejudicar, porque, inclusive, foi dito aqui, e está nos documentos, 70% da alimentação vem da alimentação orgânica familiar. E quem financia isso, uma boa parte, é o Banco do Brasil. Não só isso, a Caixa Econômica Federal. Na cidade de Osasco, parece que foram beneficiadas 1.630 famílias pelo faixa 1 e 2 da Minha Casa Minha Vida. Hoje, Régia, faixa 1, 2 e 3 da Minha Casa Minha Vida não existe mais. Então, é mais um golpe que esse governo vem dando. É importante que fique aqui nos anais dessa casa, da Câmara de Osasco, que é uma cidade de luta e merece ter uma audiência como essa, chamada, para que fique gravado nos anais esse nosso protesto e o nosso pedido para que esses vereadores, os 21 vereadores, aprovem uma moção de apoio à luta dos funcionários do Banco do Brasil e da Caixa, que são funcionários guerreiros, enfrentam uma batalha dura, são assediados diariamente para vender produtos, são assediados para abrir conta. Infelizmente, essa é a forma como são tratados os bancários do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. E, para encerrar minha fala aqui no dia de hoje, queria principalmente agradecer a você, Régia, porque, assim, Osasco foi um exemplo de luta em 1968. A primeira greve geral foi construída aqui, Dionísio, na cidade de Osasco. A greve de Minas Gerais, lá de Contagem, também foi construída aqui. Então, é uma cidade histórica. Esperamos que com essa Câmara possa dar uma contribuição para que nós possamos levar ao conhecimento do governo federal que essa Câmara se posiciona contrária à privatização da Caixa do Banco do Brasil e que, de fato, venha a fazer a defesa dos bancos públicos. Não só a Câmara, Kardec, porque a Prefeitura depende muito. Os repasses do Bolsa Família são feitos pela Caixa Econômica Federal. Os repasses para a agricultura familiar são feitos pelo Banco do Brasil. E outro problema que acho que a Prefeitura vai enfrentar, só no Programa Nacional de Desenvolvimento Econômico, Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, o governo federal já está programado para o ano que vem um corte de mais de 80%. E o PAA, que é o Programa de Agricultura, que é o financiamento de sementes para o agricultor plantar, é R$0. Então, assim, vai sofrer muito a Prefeitura, vai sofrer muito o cidadão dessa casa, mesmo ainda principalmente os bancários, né, que poderão ficar sem os seus empregos. Eu quero agradecer aqui de pronto, Régia, essa audiência pública e dizer que o que você, enquanto vereadora, sofreu nessa casa, a Central Única dos Trabalhadores vai se posicionar oficialmente. Uma mulher guerreira de luta merece respeito. Não é desrespeitando uma vereadora que foi eleita com voto democrático, que nós respeitamos o voto democrático, você não entrou aqui através de um golpe, tem que ser preservado. Então, a Central Única dos Trabalhadores coloca ao teu lado para que seja, pelo menos, respeitada a vereadora, que logo de cara teve a coragem de pedir essa audiência pública, e aqui dentro dessa casa, infelizmente, ela foi acionada por outro vereador com palavras que não cabem aqui, mas tem a nossa solidariedade da Central Única dos Trabalhadores. Muito obrigado. E tinha...
Nós buscamos a Régia no primeiro momento, porque a Régia, né, a gente sempre vê ela pela rua andando, mas eu queria contar que sim, com o apoio da gente construir, será outras audiências públicas, e queria agradecer a você, que sempre foi solícito, viu, Ivone? O Tinha foi uma das pessoas que sempre que eu circulo por aí, ele coloca, o mandato está à disposição. Obrigado, Tinha. Fica à vontade, Tafarel. Estamos aqui para atender, sim. E a porta aqui da casa, Tafarel, está pela Régia, viu? O que a Régia pedir aqui, nós estamos juntos, tá bom? Agora, para fazer o uso da palavra, vamos chamar, esse aqui posso dizer que é meu amigo de infância, o Kardec de Jesus, representando a Associação de Pessoas da Caixa Econômica Federal. Tem 5 minutos, Kardec, fica à vontade. Obrigado, Tinha. Usa a tribuna, Kardec, tribuna. Ah, tá. Legal. Isso, ó. Corintiano, a alegria começa a acabar sábado, viu? Domingo. Eu agradeço à doutora Régia, ao vereador Tinha, que, aliás, Tafarel, já que ele citou, tudo bem, ele era pegador de pênaltis também, né? Então a gente tem esse... E eu agradeço mais essa audiência. Nós já fizemos várias outras audiências em outras cidades da região, mas eu queria me ater ao trabalho que a Caixa Econômica faz aqui na região de Osasco. Várias citações já foram feitas de por várias pessoas. Foi brilhante o meu amigo Cordeiro e tal, lembrando de todas as ações, mas eu gostaria de lembrar que aqui em Osasco, só em Osasco, nós temos 508 empregados na Caixa Econômica e, atualmente, com 15 agências, e nesses últimos 5 anos, a Caixa passou por uma expansão bastante grande na sua rede de atendimento. E hoje ela possui, inclusive, agências que dobraram o crédito. E como alguns já receberam no nosso material, aqui em Osasco, só o Minha Casa Minha Vida financiou mais de 1.600 residências, totalizando 109 milhões para a população aqui de Osasco. 39 milhões em benefícios sociais, ou seja, principalmente o Bolsa Família. E, além de 86 milhões no Fundo Municipal de Saúde. Isso significa mais fomento para a cidade, para a economia, para as famílias. Além disso, a Caixa, nesse espaço de tempo, ela ajudou também na frequência escolar e garantindo, inclusive, a vacinação das crianças, porque era feito um link entre a casa, a entrega da casa e a vacinação para as crianças. Tudo isso feito através da Caixa Econômica, que é o que a gente vem debatendo. E eu, inclusive, em nome da diretoria da Associação dos Empregados, eu endosso aqui as palavras do Cordeiro, pedindo, inclusive, que realmente seja feita essa moção para que a gente possa engrossar em todas as cidades não só de São Paulo, ressaltando, inclusive, que essas audiências estão sendo pedidas pelo Brasil afora. E eu acho que se a gente, com grande número de solicitações, de moções desse tipo, nós vamos perturbar bastante esse governo golpista que está aí e está atravancando o andamento do trabalhador aqui no Brasil. Então, assim, eu agradeço mais uma vez e peço para que a gente possa realmente fazer essa moção na Câmara Municipal de Osasco e para que a gente possa tentar barrar a intenção desse governo. Muito obrigado. . 。 Muito
Também quero chamar para fazer parte aqui da mesa o ex-deputado estadual Luiz Cláudio Marculino. É isso? Marculino. Viu, meu deputado? Já aproveita, já. A tribuna é sua por 5 minutos. Fica à vontade. Tá, boa noite a todos, boa noite a todas. Saudar que a nossa presidenta, a Ivone, Sindicato Bancário de São Paulo, Osasco Região, né, e meu companheiro Kardec, que acabou de comentar, né, Kardec, da importância, né, dessas audiências públicas que estão acontecendo em cada uma das cidades, né, da região de Osasco. Nosso sindicato, ele representa, né, 15 sindicatos, não só de Osasco, mas das regiões, né, que compõem cada uma aqui das nossas cidades. E esse debate que está sendo feito em defesa dos bancos públicos é muito importante. Porque quando nós olhamos o Banco do Brasil, né, para a Caixa Econômica Federal, né, para o próprio BNDES, né, são bancos importantes que têm criado condição de gerar o desenvolvimento, né, de todo o nosso país, principalmente das nossas cidades. Né, nós acompanhamos muito na Assembleia a questão da moradia. E quando nós acompanhamos o debate da moradia, sabemos que o banco mais importante hoje, né, para a habitação no nosso Estado, né, nas nossas cidades, é a Caixa Econômica Federal. Nós sabemos que, quando se fala em infraestrutura, né, em qualquer cidade do nosso país, nós já lembramos da Caixa Econômica Federal. Então, a Caixa Econômica Federal, ela tem um papel, né, nos programas sociais, mas também tem um papel no projeto do desenvolvimento, né, do nosso Estado. Quando a gente olha para o Banco do Brasil, a gente olha para a agricultura, né, a gente olha, né, para o desenvolvimento das médias empresas do nosso país, né, das micro e pequenas empresas, mas, principalmente, o Banco do Brasil é um banco que está voltado para o desenvolvimento da agricultura. E nós sabemos o quanto o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, foi importante nesses últimos anos para potencializar o desenvolvimento do nosso Estado. Nós perdemos a nossa Caixa, né, perdemos, né, o Banespa, que eram 2 bancos importantes do desenvolvimento do nosso Estado, né, ambos bancos privatizados, né, na época, né, pelo governador Alckmin, né, que era o responsável de desestatização do sistema financeiro das empresas públicas, né, no Estado de São Paulo, e foi criando condição de privatização desses 2 bancos. Quem perdeu muito foi o Estado de São Paulo, e quem perdeu muito foram as cidades, principalmente a cidade de Osasco, que era uma cidade que usava bastante também desses 2 bancos públicos, e com isso nós perdemos esses 2 bancos. E quando nós, né, falamos do Banco do Brasil, da Caixa, né, do BNDES, não é só uma defesa, né, do emprego dos trabalhadores, também estamos defendendo o emprego dos trabalhadores. É importante que tenhamos mais trabalhadores, né, para atender a população, mas nós defendemos os bancos públicos para fazer o desenvolvimento dos estados, para fazer o desenvolvimento dos nossos municípios. E quando nós temos o apoio dos vereadores, é importante que os vereadores entendam também a importância da Caixa Federal, a importância do Banco do Brasil. A Ivone deve falar daqui a pouco, né, do grande ato que foi feito essa semana na cidade de São Paulo, né, na Caixa Econômica Federal, né, criando condição, né, quando a gente mobiliza a população, envolve a população, consegue manter um banco para desenvolver, né, as cidades. Quando a gente pensa mesmo em Osasco, né, tem vários bairros aqui ainda que não tem agência bancária. E quando não tem uma agência bancária, né, essa população está desassistida do sistema financeiro, né, o comerciante perde, né, a população perde, né, a pessoa precisa pegar uma aposentadoria, tem que ir para outro bairro para poder ser atendido. Então, quando a gente pensa, né, no sistema financeiro, o sistema financeiro está voltado para atender a população. Mas o banco público, ele está muito mais voltado para fazer o desenvolvimento da nossa cidade, para fazer o desenvolvimento do nosso Estado, para fazer o desenvolvimento do nosso país. Por isso que, quando a Câmara Municipal de Osasco abre a possibilidade do sindicato vir, né, conversar com os vereadores, né, conversar com a população, para fazer a defesa do banco público, não é uma defesa corporativa, é uma defesa, né, de fato, um patrimônio que a gente pode usar para potencializar o desenvolvimento do nosso país. E a Caixa, o Banco do Brasil, são empresas como é a Petrobras, como é os Correios, né, como são empresas importantes que ajudam no desenvolvimento do nosso país. Nos últimos anos, quem mais investiu no nosso país foram as empresas públicas. Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, Petrobras, que foram esses bancos que ajudaram a desenvolver e potencializar
diversos programas sociais no nosso país. Então, nós não podemos, num momento como esse, que o Temer está tentando vender, né, parte da Petrobras, quer vender o Banco do Brasil, quer vender a Caixa Econômica Federal, quer privatizar os Correios, a população tem que se dignar e falar: esse patrimônio é nosso, esse patrimônio é do povo, e nós não aceitamos a privação, porque patrimônio do povo não pode ser vendido. Patrimônio do povo é do povo, e não pode ser um governo como o Temer, ilegítimo, né, que não foi eleito pelo povo, tentar destruir um patrimônio da classe trabalhadora, um patrimônio do Brasil. Então, um bom debate para cada um de vocês, é muito importante, a gente agradece muito a abertura desse espaço, e nós sabemos que o Banco do Brasil, a Caixa, a empresa pública, é do povo, não é de alguns maus governantes que não têm conseguido fazer bem para o país nesse último ano. Então, agradeço aqui a presença de todos aqui, e é importante essa luta, porque não é só fazer o debate, é sair para as ruas, é se mobilizar para garantir que o banco público continue como banco público, que vai melhorar a vida de cada um de vocês, da população, dos trabalhadores e da cidade, principalmente, que depende muito dos bancos públicos para se desenvolver. Boa noite. Obrigado, deputado. Agora vamos passar a palavra e a tribuna, que fique à vontade, a nossa presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, Ivone Silva. Boa noite a todos e a todas. Boa noite aos que vieram aqui e os que estão nos assistindo aí pela Câmara Osasco também. Agradecer muito à vereadora Régia, ao vereador Tinha, por ter nos aberto esse espaço da casa, né, que é importante. Que esse é um passo importante do vereador, né, que a casa é do povo, né, então vocês fazem muitas audiências aqui, o pessoal vem aqui, porque a casa realmente é um papel importantíssimo da gente imaginar o que é uma Câmara de Vereadores, né? Então, quem nos assiste aí deve estar... Essa é uma pequena parte do trabalho dos vereadores que são tão importantes para o dia a dia da cidade, né? Então, o que os vereadores, no seu dia a dia, além de fazer toda a luta pela cidade, aí também faz a luta por outras causas, né? E faz audiências públicas que vão realmente influenciar no dia a dia da cidade. E os vereadores que aprovaram essa audiência pública sabem disso, sabem o quanto que a cidade de Osasco vai perder se os dois principais bancos públicos que nós temos hoje, nacional, que é o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, forem privatizados, né? Porque o município de Osasco, né, assim como os outros municípios, seja de São Paulo, a cidade de São Paulo também precisa disso, seja Carapicuíba, seja Barueri, ou seja, todas as cidades que tem aqui na região, eles sabem o quão importante é a Caixa, né? Então, a Caixa, o Banco do Brasil, o BNDES, porque aí vocês ficam perguntando o que tem isso a ver com o meu dia a dia, né? O que isso influencia meu dia a dia? E é um pouco isso que nós debatemos um pouco com a população essa semana, quando nós chamamos aqui para a audiência pública, né? Nós falamos, os bancos públicos têm tudo a ver com o seu dia a dia. Quando o seu filho está na faculdade, estudando pelo ProUni ou pelo FIES, é pelos bancos públicos que foram feito esse financiamento e que chega essa verba até ele, né? Então, os seus contratos são feitos lá. Então, as pessoas, todo esse financiamento chega através dos bancos públicos. Quando você vai financiar a sua casa, né? Então, inclusive, eu sou de banco privado, vários de bancos privados financiam muitas vezes a sua caixa a sua casa própria pela Caixa Econômica Federal. Porque, às vezes, o juro da Caixa Econômica Federal, muitas vezes, como vários bancos não dão subsídio para os seus funcionários, sai mais barato do que fazer o financiamento do seu próprio banco. Utilizam isso, porque são linhas que são feitas aí para Minha Casa, Minha Vida, não só isso, mas também de outras formas de habitação. E também o seu transporte público. Vocês já pararam para perguntar quem é que financia os ônibus que andam nas ruas, né? Você já parou para pensar como que é o financiamento para construir aí os terminais de trem que são feitos em São Paulo, até mesmo o metrô? É um fundo público, né? E vem isso, muitas vezes, de um banco público. Ou seja, do BID, que é um Banco Internacional de Desenvolvimento, que traz o empréstimo de dinheiro, que é um fundo público. Ou seja, do BNDES, porque os empresários não vão lá e compram sua frota de ônibus de uma vez, né? Nós fizemos uma audiência aqui em Carapicuíba, em que o ex-prefeito está dizendo isso, que a frota de ônibus não seria mais renovada na cidade, porque não tinha mais o financiamento, porque, infelizmente, o BNDES, que é um outro banco público, estava
cortando o seu financiamento para... os juros estavam aumentando. Ou seja, o empresário não iria mais financiar, não iria mais trocar a sua frota de ônibus. E isso influencia no dia a dia do trabalho, né, do trabalhador, do cidadão de Osasco, quando isso também não é trocado. Ou mesmo no seu bairro, né, quando você vê lá o esgoto que é feito, as obras de esgoto, ou mesmo outras obras que são feitas, que normalmente nenhum outro financia, a Caixa Econômica financia através do nosso próprio dinheiro, que é do Fundo de Garantia, do imposto, mas é ela que faz isso. Ela que vai lá, ela que libera a grana para os municípios, então ela vai lá e libera a verba. Ela controla isso, né? Então, é uma coisa que os municípios não precisam ficar controlando, que ela mesma só libera o dinheiro conforme a construtora vai liberando as obras. E isso tanto na habitação como nas obras que são feitas todas em Osasco, que é tão importante para Osasco. Então, é isso que o Banco Público faz. Além de muito importante, como as pessoas já disseram aqui, a questão do alimento, né? Então, o alimento hoje que chega na nossa mesa, 70% dele é financiado por um banco público, que é o Banco do Brasil. Porque vocês também, a gente não pensa, né? Vai lá, compra o alimento na feira, mas não fico pensando como que foi feito isso, né? Então, para o pequeno agricultor fazer aquela plantação, ele precisou comprar uma semente, ele precisou comprar algum instrumento de trabalho. E isso é financiado, obrigada. Isso é financiado por um banco público, que é o Banco do Brasil. Ele vai lá e faz esse financiamento para poder plantar, e após a sua plantação, que ele colhe, ele vai lá e paga ao banco. E nós já percebemos que isso começou a dar problema, porque é isso, né? O banco que financia isso, o Banco do Brasil, também não começa a não dar mais crédito para isso. Porque esse é o primeiro passo, né? Então, muitas pessoas aqui, às vezes, vão na agência do Banco do Brasil e da Caixa e falam assim, tem mais é que privatizar porque não me atende bem. Não é isso. É que eles, exatamente, né, o governo tem feito o sucateamento dos bancos públicos para depois privatizar. Então, o que ele tem feito? Ele tem feito o fechamento de agências, tem feito a retirada de funcionários das agências, então tem pouco funcionário para atender o público, e, com isso, causa filas. Então, queria dizer aí para a população que não somos nós, bancários, que não atendemos bem, aí, que não queremos atender bem. É que já tem um processo que é de sucatear, de falar que o público não vale nada, para poder aí vender os nossos bens públicos, que é o banco público, né? Então, não só o banco público, como várias outras empresas que eles também têm feito a mesma coisa. Vai lá, retira funcionário, começa a atender mal, para que todo mundo comece a falar que tem mais é que privatizar. E não, mas nós estamos em todas as câmaras municipais, estamos na sociedade fazendo esse debate, e tem entendido. Todas as câmaras municipais que nós tivemos feito esse debate, todos têm entendido a importância de bancos públicos, têm feito as moções, que já foi pedido aqui, em favorável aos bancos públicos, e sabem muito bem da importância que é ter uma Caixa Econômica Federal e um Banco do Brasil no lugar em que nenhum outro banco privado vai e abre a sua agência. Porque nós percebemos que no centro de Osasco tem muita agência de vários bancos, às vezes até repetindo de alguns bancos, e na periferia, quando nós vamos nos afastando, cada vez mais nós afastando para a periferia, nós vamos percebendo que só tem banco público, porque é lá que ele abre as suas agências. E como o Luiz Cláudio já que disse anteriormente, essa semana nós conseguimos, aí, junto com a população, que não fechasse a única agência que tinha no extremo leste de São Paulo, em que a população usava essa agência, que a agência mais próxima era quase 5 quilômetros, né, um raio de 10 quilômetros da área dessa agência. E a população se mobilizou e não deixou fechar essa agência. Porque, como disse aqui o comandante não, o cabo, né, subcomandante, então não é comandante, é subcomandante aqui, da questão da segurança. E é verdade. A questão da segurança é importantíssima para uma agência. Por exemplo, ela mudou todo um bairro, né? Porque quando chega uma agência da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil numa área, chega iluminação, chega outras conduções, chega outros comércios, e isso torna o bairro mais seguro, né? Então, aconteceu isso também aqui em Osasco, aconteceu em Carapicuíba, aconteceu em Barueri, e isso é importante. Então,
qual é a importância de ter uma agência pública, né, uma agência de banco público nesses bairros, é muito importante por isso, porque ela realmente muda toda uma sociedade, porque aquele bairro começa a ter um desenvolvimento por causa disso. Então, eu gostaria de agradecer aqui o espaço da audiência pública, pedir realmente o encaminhamento aqui da moção, né, na Câmara de favoráveis aí, não só contra a privatização dos bancos públicos, mas também contra o desmonte dos bancos públicos, né, o sucateamento dos bancos públicos, que é que eles têm feito aqui. E agradecer a presença aí dos sindicatos da região, também agradecer também aos movimentos sociais que estão aqui, porque todos estão nessa luta contra a privatização dos bancos públicos. Obrigada. Obrigado, Ivone. Régia. Estão presentes aqui o Rafael Fernandes Valadares dos Santos, funcionário do Banco do Brasil, a Jéssica Mello, dirigente sindical do Sindicato dos Comerciários, e o Luciano Pereira Leite, presidente do Sindicato dos Comerciários. E também quero registrar a presença do sempre vereador Ludival, que fez história nessa casa, junto com o seu Catarino. Naquela época eles brigavam muito, né? Brigavam demais, porque nós tínhamos aí uns comandantes que gostavam de brigar com vereadores. Mas é assim que é a democracia. Então, vamos agora abrir, nessa parte da audiência, abrimos aos nobres vereadores para que façam uso da tribuna e que faça o uso da tribuna. Doutora Régia, fique à vontade. Boa noite a todos. Boa noite ao meu presidente, Tinha de Ferreira, a Ivone, queria cumprimentar também, o Kardec, o Marcolino, né, e toda a mesa. Queria cumprimentar também o público presente e dizer que eu estou muito satisfeita, né, por ter sido por ter proposto essa audiência pública, né? E acho também que o povo de Osasco tem que discutir bastante. E queria dizer que, assim, embora não sendo bancária, né, eu sou de uma família de banespianos e já passei por isso. Já passei por isso uma vez e foi muito ruim, né? Foi muito ruim, porque eu tinha irmãos, primos e muitos amigos que eram do Banespa. Quando o Banespa foi extinto, e eles, num primeiro momento, sofreram o desemprego. E eu, como era de uma cidade do interior, lá, as cidades do interior perderam muito com a privatização do Banespa, né? Acabaram todos os investimentos, a agricultura se esvaziou e foi muito ruim para as cidades. E as cidades do interior de São Paulo, hoje, a maioria, sobrevivem de presídios, que foi isso que este governo estadual que está aí fez. Tirou os bancos, né, que davam todo o apoio, todo o investimento para a cidade e levavam o desenvolvimento para a cidade, e criou presídios. E hoje é lamentável. As cidades estão parecendo terra arrasada, né? Então, você pode ir, uma ou outra ainda que se destacam, mas tirar esses bancos estaduais já foi uma grande perda para o Estado de São Paulo. Agora, tirar ainda a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, que vem fazendo um pouco esse papel, não é hoje como a gente já viu no passado e como a gente gostaria que continuasse e permanecesse. Mas você tirar, além dos bancos estaduais, ainda o Banco do Brasil
e a Caixa Econômica é matar a população de vez, porque está no investimento na educação, está no investimento da agricultura, está no investimento da saúde, e é mais um retrocesso que nós estamos passando. Nós estamos vivenciando um período horroroso, que é um desmonte de todos os nossos direitos, né? Tem essas reformas aí, a trabalhista, a da Previdência, a própria reforma política, que é uma piada, né? E é um desmonte geral. E sem contar o que é mais sério, os desmontes das políticas públicas, porque estão tirando todos os direitos sociais que a gente tinha, tirando investimentos na saúde, na educação, tirando investimentos nas políticas de mulheres, nas políticas de direitos humanos, nas políticas da igualdade racial. Então, está um desmonte geral deste governo que está aí. E nós temos que nos unirmos sempre e lutarmos para que isso não aconteça ainda mais. Então, temos que ir para a rua, e não preciso ser bancária para defender este direito, porque vou sentir na pele, com certeza, essa degradação. E eu queria dizer aqui que ontem, nesta Câmara, foi aprovada uma moção de repúdio ao governo federal, por unanimidade, pelo desmantelamento dos bancos públicos. E vou propor, na semana que vem, ou eu ou o companheiro Tinha, vamos propor um apoio aos funcionários, porque eu não tenho dúvida que, com esta privatização, o desemprego que vai reinar, por mais que falem, não, nós vamos absorver todos os funcionários, nós vamos cuidar, eles são concursados. Balela, porque isso já aconteceu com os da Caixa Econômica Estadual e com os do Banespa, que tinham os mesmos direitos de vocês e foram demitidos, certo? Foram demitidos todos. Então, nós não podemos permitir. E, assim, eu queria dizer que, em Osasco, também tem umas ideias meias malucas nesse sentido, de algumas coisas que a gente tinha municipalizado, como o serviço funerário, por exemplo, estão falando aí na desestatização também do serviço funerário. Então, é uma prática que vem lá de cima e vem derrubando todo mundo. E nós não podemos permitir que isso avance. Então, temos que ir à luta e temos que brigar muito, porque isso aí nós conquistamos a duras penas e não podemos ter. Então, fora Temer e... nenhum direito a menos e fora o retrocesso. Eram essas minhas considerações. Vereadora, não sei não, hein? Gente, nós temos aqui... nós entramos aqui na parte agora das perguntas e respostas. A nossa secretária faz as perguntas e a mesa aqui vê quem está na competência aí das respostas, se é a presidente, são os representantes, se é o nosso deputado. Falo sempre deputado porque o ex não se usa, viu, deputado? Você sempre será deputado, sem mandato. Mas você foi diplomado, então sempre será deputado. Você entendeu, Catarina? Porque as pessoas acham um negócio de ex. Não tem ex. Ex só é na história. Ex-mulher e ex-marido. Porque nem sogra é. Sogra sempre será sogra 1, sogra 2, sogra 3. Cunhado 1, cunhado 2. Tem uma lei específica que sempre o vereador tem que ser respeitado. Entendeu, senhor Ludivaldo? O senhor aqui, que fez muito sucesso, foi um vereador muito polêmico na época, viu? Você era muito moderninho lá para os anos 70, 80 aqui para casa, viu? Mas obrigado aí pela presença, viu? Eu sei que o senhor é um homem que está investindo aí e depende da Caixa Econômica para vender os seus apartamentos. Então, acho que você está no lugar certo. Vamos lá, Região. Vamos lá. Uma pergunta do Rafael Fernandes. Ele é bancário. Como funcionário da agência, vou pular, República do Líbano, gostaria de perguntar
Como ficará a situação da população que necessita do microcrédito, que foi restrito a clientes que têm acesso a outras linhas de crédito e não chega a quem necessita? Também dos PCDs, que não podem ter acesso às linhas de crédito após 6 meses de conta. Como nos mobilizarmos para combater este retrocesso? Quem se sente à vontade para responder? Posso responder? A Ivone? Pode, Ivone. Vê Bom, se não tem nenhuma pergunta mais idêntica. Tem, Regia Verde, das outras? Para a gente aproveitar. Porque fica fácil, viu, gente? Porque se tem já fica 2, mais 3 fácil. perguntas, Bom, já faz uma resposta. Já vai respondendo, Ivone, essa aqui é a uma Regia vai dando uma ótima olhada. pergunta do Rafael, né? Não vai ficar, porque nenhum outro banco, são pouquíssimos bancos que fazem essa questão do microcrédito, né? Porque aí vamos usar o exemplo da casa de você financiar a casa própria aí, né? Nenhum banco é proibido de fazer esse financiamento. Nenhum. Só que aí quando você percebe os números, né, que nós colocamos, que nós falamos aqui, por exemplo, a Caixa financiou aí 370 bi ano passado. Aí, se você pega os bancos privados, financiou só 86 bi. E o Banco do Brasil sozinho financiou 37 bi na questão da habitação. Nenhum outro banco privado é proibido de dar crédito para o financiamento da casa própria ou as questões da casa, financiamento, ou seja, cooperativa e outro. Só que não há interesse nisso, né? Porque a nossa hoje, se você perceber, o que os bancos hoje fazem, né? Porque a função do banco são 2 coisas. Ele tem que guardar o seu dinheiro, pegar o seu e pagar os juros da sua taxa nisso, que aí o Felipe já explicou isso aqui na questão do spread, e também fazer o financiamento. O que os bancos privados normalmente fazem com esse dinheiro que ele recebe quando você coloca o dinheiro lá? Ele pega esse dinheiro e compra lá títulos do Tesouro Nacional. Então, se você perceber hoje, que a nossa grande crítica aí também é essa compra, né? Então, os juros são altos, aí o governo acaba pagando juros altíssimos, porque compra lá investe tudo na questão do Tesouro, e você percebe que hoje a nossa dívida pública, né, do país, ela é 51% com os bancos que compram esses títulos, né, para pagar esses títulos. Você perceber lá as partes sociais do Brasil em relação a isso é bem menor. Então, a nossa previdência é uma partinha, a saúde é uma outra partinha, outra, na questão de outras políticas sociais, é uma pequena parte. Então, os bancos privados não pegam esse dinheiro e fazem o seu papel, que é emprestar. Então, Rafael, não terá mais esse crédito, né? E, infelizmente, você percebe que os bancos aí que fazem também para os PCDs aí para ter acesso também, né, às linhas de crédito, né, após, né, de 6 meses, também vão ficar com problemas. O que nós falamos? Para essas pessoas começarem também a se mobilizar, né? Então, lá no nosso site, no spbancarios.com.br, tem lá o abaixo-assinado, também tem lá o nome dos deputados, né? Tem o nome de todo mundo, para você fazer o seu protesto também e participando, lógico, nas audiências públicas. Isso que nós estamos fazendo aqui é convencer a todos que o banco público é importante, né? E aí, quando tinha uma outra pergunta aqui, qual é a importância dos bancos públicos para regular um mercado feroz dos bancos privados, né? É isso que eu já falei um pouco, né? O que os bancos públicos fazem? Eles fazem um papel que os bancos privados não fazem, que é fazer esse crédito. Então, como já foi citado aqui, em 2008 o Brasil utilizou muito bem os bancos públicos, né? Quando estava uma crise mundial, na questão do sistema financeiro, em que teve uma quebradeira aí do sistema financeiro, o que o Brasil fez? Pegou os seus bancos privados, que foi uma grande briga, obrigou eles a baixarem os juros, e, com isso, teve até demissão de um presidente de banco que não quis fazer isso, né? Então, o governo foi lá e demitiu o presidente do banco que não queria fazer, baixou a taxa de juro e
colocou crédito na economia. Então, aconteceu o contrário no Brasil em 2008. Nós crescemos, passamos pela crise mundial muito bem. Então, ou seja, os bancos públicos regulam, sim, o mercado quando ele baixa os juros e quando ele coloca crédito no mercado como um todo, né? E aí tem uma outra pergunta, que quais os maiores impactos sociais na sociedade e na vida do trabalhador com a privatização dos bancos públicos e por que não convocar um referendo para todos nós e a sociedade decidirmos, né, o futuro não só das instituições financeiras, mas de vários outros fatores e segmentos. Bom, a gente tem feito aí, nessa questão, também tentado barrar e também a reforma trabalhista, mas os referentes. A questão é quem nós elegemos aí para as câmaras, né, deputados federais. Então, quem está lá é favorável à privatização. E o que a gente tem feito no Senado e na Câmara Federal é conversado com quem é contrário e também vindo nas câmaras, também nas assembleias legislativas e também nas câmaras, porque essa iniciativa que nós estamos fazendo aqui não é só em São Paulo, viu, vereadores? Nós estamos fazendo discussão em todas as câmaras do Brasil. Então, todas as câmaras do Brasil, 80% delas já tiveram audiências públicas da importância dos bancos públicos. E aí também nós temos uma frente parlamentar no Senado e também dos deputados na Assembleia, né, na Câmara Federal, contrário também à privatização dos bancos públicos. E, com isso, nós conseguimos já barrar algumas coisas, mas tem outras coisas que nós não conseguimos, porque aí é o perfil que nós temos hoje, infelizmente, do nosso Senado e do Câmara Federal, que entende que o Estado tem que ser mínimo, né? E que, para isso, você gasta pagando juros para o mercado financeiro e não gasta com a população. E o que nós estamos fazendo é falando o seguinte: nós pagamos impostos, sim, e queremos o retorno desse imposto, como na questão de sistema de saúde pública, de uma boa escola pública, né? E não cortando gastos. Então, tem toda a ver a nossa luta aí contra o congelamento dos gastos públicos de 20 anos, contra a privatização dos bancos públicos, contra a reforma trabalhista e também contra a privatização de várias outras empresas que estão sendo privatizadas, como, infelizmente, hoje foi privatizada uma boa parte aí da Petrobras, né, que vendeu aí o nosso pré-sal, e um pré-sal que viria para a nossa educação, porque já tinha tirado isso, já tinha sido votado que parte do nosso lucro aí do pré-sal viria para a sociedade brasileira, mas, infelizmente, hoje venderam e ela irá criar empregos em outros lugares do mundo e não criará emprego no país. E é isso que nós estamos disputando agora, que a questão é se nós vamos criar bons empregos no país ou se nós vamos criar ótimos empregos lá fora, porque a tendência que a gente tem visto temos vendido as nossas empresas aqui no Brasil, sejam bancos, sejam empresas da questão do petróleo, seja outras empresas, e aqui está ficando para nós só o subemprego, porque eu duvido que essas empresas que estão comprando o nosso pré-sal ou comprando todo o país não vai gerar emprego aqui, ela vai gerar um subemprego, porque todo o restante vai vir de lá de fora. Então, toda a nossa empresa aqui, todas as empresas que foram criadas, seja para criar as plataformas, para construir as plataformas ou outras coisas, serão gerados empregos lá fora. E isso vai impactar, com certeza, em todos os empregos do país, não só de bancários, mas todo mundo. Então, isso realmente é um retrocesso. Acho que eu respondi todas aqui. E uma última coisa, que eu esqueci na minha fala de entregar aqui para os vereadores todas as assinaturas que nós colhemos aqui em Osasco contra a privatização dos bancos públicos e deixar aqui com vocês que nós conversamos com toda a população, vamos continuar conversando, mas colhemos aqui várias assinaturas contra a privatização dos bancos públicos. Obrigado, Ivone. Mais alguma pergunta, Régia? Da Jaqueline Machado: como o Legislativo de Osasco vem encarando o futuro do município ante a atual conjuntura de congelamento dos gastos públicos por 20 anos e a renúncia pelo Congresso e Executivo Nacional do patrimônio público presente e futuro? Posso responder? Bom, Jaqueline, eu não sou
base aliada, mas eu tenho certeza que o município de Osasco está sofrendo muito e sofrerá muito mais com esse congelamento. Eu vou responder aqui com a pergunta, né, com a constatação do ex-vereador Catarino, que ele fala que só em Osasco a defasagem habitacional hoje é de mais de 70 mil, né, 70 mil moradias, e que a torneira do Federal já foi fechada. Então, é bem isso. O município já deixou de receber alguns investimentos, alguns que já tinham sido conquistados durante o governo da presidenta Dilma Rousseff, e que foi tirado e não veio para Osasco. Então, creio eu que o município vai sofrer, e sofrer muito, com este congelamento. A outra pergunta é do Dionísio. Ele pergunta: poderia a Câmara de Osasco não apoiar os bancos públicos? Olha, a gente pode dizer aqui pelos dois, mas ontem, na moção de repúdio, todos foram favoráveis, né, à moção, e eu acho que, neste tocante, todos apoiariam, porque são pessoas que trabalham pela sociedade osasquense e eles têm noção. A maioria vem da periferia e eles sabem muito bem o que significa isso, né? Então, aqui, tendo a Caixa 15 agências, 3 postos de atendimento e 47 lotéricas, distribuindo a riqueza pela cidade de Osasco, tendo o Banco do Brasil 10 agências e 5 postos de atendimento, distribuindo riqueza por todo Osasco. A Caixa mantendo 800 milhões no Fundo Municipal de Saúde, só em 2016. Minha Casa Minha Vida, né, com 20 mil famílias em 2016. Então, essas são as constatações do Dionísio. Mas queria te dizer que aqui nós já temos uma concorrência grande do banco privado, né, um dos maiores do Brasil, que é o Bradesco. E ele já está em todos os bairros, ele já está de olho, né? Então, é um grande, com certeza, incentivador de que os bancos públicos sejam privatizados. Não sei se respondemos. Tem mais alguma pergunta? Então, vamos lá, então, Regia. Acho que não tem mais pergunta. Vamos aqui. Eu vou só fazer uma pequena fala aqui. Eu não vou usar a tribuna, viu, Regia? Viu, presidente? Eu vou encerrar por aqui. Só para dizer que eu tive 2 empregos na minha vida. Um deles foi com 16 aos 18 anos, Banco Mercantil Finasa. Então, quer dizer que eu já fui bancário. Certo? Só não foi bom porque minha indenização deu entrada no Fusquinha, e depois não tive dinheiro para pagar o restante, perdi tudo. Não tinha direito ao consumidor e perdi numa loja lá da Brigadeiro do Antônio. Mas depois eu me recuperei. Fui lá e comprei à vista depois de 2 anos. O mesmo Fusquinha da mesma cor. E a placa nunca mais esqueci. DI 6781. A placa está comigo até em casa. Foi o primeiro tombo que eu tomei, a primeira besteira que foi feita. Mas tudo bem. E, como bancário, também trabalhei. E tenho na família também, que sofreu muito com a privatização, com a terceirização, privatização, que assim fala, né, do Banespa. Eu tive irmã que era gerente, cunhado que era gerente, irmã que trabalhava, irmão que trabalhava, tudo ali na Raimundo Pereira de Magalhães, em Pirituba. Então, quer dizer, que sofreram muito com isso, com aquele velho engano, né? Vai, porque vai empregar, e hoje está aí, acho que no lugar Santander, e não foi tudo isso que nós imaginamos. Agora, eu faço sempre uma pergunta, gente. Querem privatizar 2 bancos, Caixa e Banco do Brasil. Eu que não entendo que são 2 grandes bancos que dão lucro. Por que vão privatizar uma coisa que dá lucro? Então, espera aí. Então, o incompetente que foi eleito, que está lá administrando tudo isso,
Acho que a incompetência é deles. Somos nós que temos que se unir e tirá-los de lá. Porque não pode uma Caixa Econômica que nós precisamos nesse país, não só para resolver só o desenvolvimento, mas para resolver os grandes problemas sociais que nós temos. Eu não sei de quem foi a fala aqui, que aonde chega uma caixa, chega tudo. Chega tudo. E eu posso dizer que eu contribuí com os bancários. Nós tivemos aqui na cidade o nosso ex-presidente da Câmara Federal, o deputado João Paulo Cunha, que nós brigamos, ele trouxe, naquela época, que ele estava muito forte no governo federal, ele trouxe, acho que, 10 caixas econômicas federal para ser instalada em Osasco. E uma delas eu consegui, com ele, levar para a Vila dos Remédios. E nós tivemos problemas, porque a Vila dos Remédios era Osasco, a Avenida Divino, lá direito e esquerdo, São Paulo e Osasco, nós não tínhamos espaço, lugar nenhum que arrumamos para passar caixa lá de Osasco. Tivemos que votar, na época, era um escritório chamado Pinheiros, que cuidava disso, para o outro lado, para poder vir por esse escritório instalado lá de São Paulo. Hoje, aquela Caixa Econômica, que está na Avenida dos Remédios, na curva, foi uma briga minha com a minha associação Amigo de Bairros, e que o João Paulo, naquela época, atendeu, e atendeu muito bem. Mesmo perdendo, ele conseguiu reverter, depois de 9 meses, conseguimos trazer, arrumamos espaço, local, e está até hoje lá servindo toda aquela região. Então, quer dizer, um pouco da minha vida não fui bancário, assim, numa longa da profissão, porque foi o segundo emprego, depois daí fui ser comerciante, empresário, e vivi até hoje, 28 anos, como patrão. E eu acho que tudo tem que ser, quando é patrão, você respeitar. Respeitar um funcionário, respeitar o empregado, eu acho que é acima de tudo. E quando você vê uma política que nós estamos vendo hoje nesse país, eu acho que a política ela é clara, ela é feita para os menos favorecidos. Ela tem que ter, a política ela tem que ser feita para ter o ajuste social. E o banco, ele encaixa muito bem nisso, como nós temos bancos públicos dentro desse país, como o Banco do Brasil, como a Caixa, que ela consegue fazer esse papel. Porque muitos não fazem esse papel. O próprio governo, quando você vê no seu corpo todo, ele não consegue hoje fazer. E esse era um braço muito bom. Então, eu até, parabenizo essa defesa, não por vocês serem funcionários de bancos públicos, mas a forma como vocês, que eu ouvi aqui de todos, eu estou aqui mexendo no celular, olhando, fazendo uma materinha, que eu já soltei aí para 5.000 WhatsApp, isso que nós estamos tratando aqui, com foto, mas ouvindo bem, com a preocupação que vocês têm. Não é só do emprego, não. Vocês não estão aqui preocupados com o emprego, porque eu não vi ninguém gritando ali, estou defendendo emprego. Nós estamos defendendo 2 instituições que ele não vai dar só emprego, ele vai dar respeito a um pai de família, seja ele empregado, ou seja aquela Caixa Econômica, ou seja o Banco do Brasil, que tem o menor juros possível aí para você financiar. É o que vai realizar o maior sonho de muitos brasileiros. Então, gente, olha, parabéns, viu? Quero aqui, parabenizando o deputado que está aqui, parabéns, Kardec, a Régia, por ter essa ideia. Eu estou presidindo aqui a sessão, porque eu sou presidente da Comissão de Justiça e ela mandou. Então, por isso que eu estou. Mas era ela que era para... Porque ela mandou. Se ela mandou, falou que eu vou presidir. Então, eu estou presidindo. E que, aliás, viu, presidente, e agradecer a presença, agradecer pela iniciativa. Eu acho que essa coisa mesmo, se pudesse estar nos 5.500 e poucos municípios, acho que seria ideal. O Correio não anda lá, porque o privado que está aqui, o Bradesco, ele está nos 5.500 e pouco. Então, nós temos que andar atrás. Tem que estar junto. Agradecer também, querido, pela essa forma de encarar. E você citou aqui a audiência pública. Essa casa, em 2016, fez 18 audiências públicas. Nós estamos hoje no mês de outubro ainda, entrando para novembro. Essa é a 40ª audiência pública feita nessa casa. Eu acredito que, né, dona Zezé, que a senhora que coordena toda aqui a comissão dessas audiências, acho que acredito que nós temos 80% feito por essa comissão, né, de justiça, né? E aqui sim, que eu acho que é aqui que nós temos que mostrar. Chega projeto aqui do governo, nós temos que ver o que é a cidade, o que vai pôr na cidade. Nós vamos começar construindo a prédio de 40, 50 andares na cidade. E aonde você vai andar? Aquele problema social que você encontra naquele lugar. Cadê, Catarino? Cadê a saúde? Cadê a educação? Cadê a creche dali daquele canto? O lazer?
Vai ter? Por ter, não. Eu sou aqui a favor, eu e a Régia estamos acompanhando aí a revisão do plano diretor. Nós somos a favor, sim, é de criar também aqui zoneamentos para que construa prédios comerciais para trazer call center para a cidade, trazer emprego e criar ali junto as torres sociais para trazer o morador que precisa da sua casa popular. Mas ele está ali dentro, porque ali já não vai ter condição, não vai ter nada, e vai estar num grande centro. Traz aí os impostos favoráveis à cidade, com seus IPTU, traz o SS e fazer uma cidade desenvolver, porque daqui a pouco nós estamos vendo o orçamento da prefeitura, de uma secretaria de saúde, acabando no mês de agosto para setembro. O que nós vamos esperar daqui 3 anos, Tafarel, dessa cidade, se a gente não pensar nisso? Então, não adianta ficar construindo também aqui prédios com apartamento, Catarina, de 1 milhão, 1 milhão e 200, que nós estamos só exportando gente da Leopoldina, porque a Leopoldina está mais caro, que está aqui na nossa divizinha. Gente de outros lugares para vir mais para Osasco, porque vai trazer para cá, para um pouquinho. São daqui, são morador, isso tem que ser pensado. Então, essa violência pública, muitas vezes, nós estamos discutindo, sim, gente, o caminho. A Régia, a relatora da comissão, eu sou o presidente, é a primeira comissão que entra todos esses projetos, e nós estamos liberando os projetos, sim, para o governo, mas com muito cuidado. E devolvendo também, coisa que nunca aconteceu na nossa casa, Catarino. Devolver projeto para o governo. Foi devolvido já 4. Coisas aqui também que a gente não podemos ter irresponsabilidade de aprovar certo tipo de projeto, que amanhã eles vão ser incondicional ou, muitas vezes, quebrar com o município. Porque aqui eu nasci, aqui me criei, aqui eu estou. Então, aqui que eu tenho que cuidar. Nós temos uma previdência privada que nós temos que cuidar. Estamos cuidando dos planos públicos, mas tem as previdências privadas, que estão muitas pelos países sendo estouradas. Nós temos que ter um cuidado com ela. Porque aqui que vai ter os nossos 20 mil funcionários, que vai depender dessa previdência do IPMO para poder manter a sua família ou manter os seus últimos dias da sua vida, na sua velhice. E não podemos deixar aqui certo tipo de leis espertas, que só favorecer grupinho de 3, 4, 5. Não é isso, gente. Isso não é democracia, isso não é governo. E aqui, eu e a Régia, pelo menos, nós temos esse compromisso. E nosso compromisso é simples, fazer o certo. E o certo, muitas vezes, ele dói, para quem não quer fazer o certo. Infelizmente, deputado, é o preno que manda, né? Muitas vezes, o certo não ganha. E o preno que acaba, muitas vezes, vencendo, e não é bom, muitas vezes, para a cidade. E assim nós vamos caminhando e fazendo. Parabéns, mais uma vez, parabéns a todos os bancários, parabéns, Tafarel, parabéns, presidente. Eu acho que é desse tamanho mesmo. Nós temos que brigar. Caixa Econômica, Banco do Brasil, começou com esse país. E não vai acabar antes. Não são governantes que possam estar aí, que acham que são donos dessa terra, que tem que acabar com a coisa, com um instrumento que favorece muito o povo brasileiro. Não só no crescimento econômico, mas também no emprego. E, principalmente, quando eu sempre falo desses bancos, ele entra numa fatia social que, muitas vezes, a prefeitura, o governo e nem o governo federal não entra. E o banco está lá, para poder fazer realmente a justiça social. Gente, nós estamos aqui para encerrando, nós temos tempo aqui na casa. Agradeço os palestrantes, os nossos nobres vereadores, viu, Ludival, Catarino que sempre está aqui conosco, acompanhando as audiências, a nobre vereadora Régia, que teve aqui a excelente ideia de pedir essa audiência pública. A imprensa, que no nome da nossa... Hoje, que nós temos assessoria de imprensa na casa, que aqui está hoje acompanhando as nossas audiências, que nós não tínhamos, né? É uma funcionária efetiva e está aqui acompanhando todas as audiências que nós precisamos ter isso para poder realmente mostrar que a casa, que nos dias de hoje que nós tivemos, né, deputado, é fácil dizer que tudo que é política é safado, é ladrão. Não é isso não, gente. O povo tem que começar a mudar. Aonde tem ladrão ou safado, tem todas profissões. Com assim dizer que ser político é profissão ou não, mas é uma categoria que tem que ter respeito também. Então, nós temos que saber separar. Tem gente que quer fazer coisa séria e tem gente que não quer fazer coisa séria. Isso acontece na polícia, acontece na advocacia, acontece dentro de um hospital com um médico, uma enfermeira, e assim vai, dentro dos bancários. Tem bancários bons.
muitos bancários bons. Tem uns ali, um no outro, que a gente sabe que é uma laranjinha podre. E tem no meio. Então não tem que ter esse respeito muito grande e tem que ser respeitado. E informamos que essa audiência foi transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco. Para assistir à reprise, consulte a programação do nosso site, www.osasco.spleg.br, e agradeço à sessão de comissões pelas organizações e realizações desta audiência pública. E, quando eu falo, agradecer sempre as comissões, sempre agradecendo aqui a dona Zezé, que sempre está aqui, participando com nós durante o dia todinho, nos auxiliando nas comissões, e aqui também, e não está aqui ganhando hora extra não, viu, gente? E também fazendo, como que é o negócio que nós aprovamos aqui, Vera? O banco de hora. O banco de hora, ela não viaja, não vai para lugar nenhum, então nem isso ela aproveita. Então, você vê que ela mesmo trabalha, não viaja, então nem aproveita o banco de hora. Então, vê que é uma pessoa que está sempre conosco, está assim, juntos. E agradecer também aqui os assessores da vereadora Régia, os meus assessores, que aqui estiverem, de outros vereadores, colaboraram para realizar esse grande evento. Boa noite a todos, e está por encerrada esta audiência pública.